SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. É o que eu descobri que eu tenho. Por muito tempo eu achei que eu era um burro, porque eu sempre tive dificuldade na escola, dificuldade em quase tudo que eu fazia, por ter um excesso de pensamento fora do normal, né? Comparado às outras pessoas, o meu cérebro acabava negando muitas coisas, porque a pessoa que geralmente tem um excesso de pensamento muito elevado, o cérebro dela acaba não desligando, né? Então ela só desliga quando ela dorme, mas quando ela acorda, é um pensamento isso, aquilo, ele acaba criando várias questões, várias oportunidades, enfim, questionamentos, e ele acaba não resolvendo um problema, né? Eu tenho que pagar uma conta amanhã, nossa, mas e se eu não conseguir, e se não sei o que lá, blá, 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 enfim, começa a criar um caos, aí desse caos já vem, nossa, mas eu tenho que pegar um Uber, nossa, enfim, vem aquela explosão de pensamento e você acaba ficando maluco, né? Quando você é criança, você tem várias maneiras de desenvolver uma personalidade, né? Depende de como você é criado e tratado, né? Por exemplo, vamos comparar algumas pessoas aqui, ó. Uma criança que tem os pais brigando o tempo todo e tudo mais, ou ele pode desenvolver uma personalidade explosiva, assim, de querer ser notado, né? Isso acontece quando ele não tem tanto afeto. O pai e a mãe estão sempre brigando e acabam deixando o filho de lado, e ele acaba não recebendo muito afeto. Ele pode ir para a escola, ser bagunceiro, brigar com todo mundo. Por quê? Porque ele quer chamar a atenção, ele quer ser notado por alguém. Aí tem o outro lado, que pode ser a mesma situação, pai e mãe brigam e tudo mais, e a criança acaba se isolando, né? A primeira linha de raciocínio foi o que aconteceu comigo, né? Os meus pais sempre brigavam, assim, meu pai se separou com a minha mãe, e eu acabei desenvolvendo uma personalidade meio que explosiva. Na escola eu era bagunceiro, queria chamar atenção, e as pessoas não entendiam, né, que para você ser de tal forma, de tal jeito, sempre vai existir um motivo, né? Por isso que não dá para você julgar alguém. Por exemplo, uma pessoa que foi assim, foi assado, alguma coisa na vida dela aconteceu para ela ser daquele jeito, entendeu? Ela não é daquele jeito porque ela quer. É por isso que existem pessoas viciadas, né? A pessoa acaba sofrendo por amor, sofrendo porque o pai fez isso, a mãe fez aquilo, o namorado, enfim. Ele acaba depositando todo o vazio dele em álcool, em drogas ou algo ali que satisfaça ele naquela dopamina instantânea, né? E eu desde pequeno queria ser notado, então como eu tinha um excesso de pensamento muito grande, já misturava com essa personalidade que eu acabei criando, né? Por ser criado assim, eu acabava não indo bem na escola e sempre todo mundo me achou burro. Acho que até o 7º ano da escola eu ia bem, minha média era 7, 8, mas eu sempre tinha muita dificuldade de aprender, muita mesmo, né? O máximo eu tentava focar e eu não conseguia. Mas muitas coisas que eu gostava, eu tinha um hiperfoco muito grande. Um deles é o desenho. Eu aprendi a desenhar muito rápido, nunca fiz curso nenhum. Vou mostrar para vocês aqui, eu faço o desenho realista. Eu tinha um foco, eu olhava alguém desenhando e eu aprendia muito rápido. Eu tinha um hiperfoco em artes, assim, era um negócio que eu gostava pra caramba, né? Bom, os desenhos estão aqui, galera. Esse daqui é o Chester de Linkin Park e esse do lado aqui é o Jim Carrey, né? Ó, tá aí pra vocês verem. Aqui são quadros de anime. Eu sou nerd, galera, pra quem não sabe. E aqui é o Luffy de One Piece. Não sei se vocês conhecem, alguém conhece, comenta aí. Bom, e para uma criança isso é muito difícil, porque a criança ela vai ser criada com as pessoas falando que ela é burra, que ela não consegue aprender, que ela é isso, que ela é aquilo, sendo que existe fatores para ela ser assim, existe algum motivo para ela ser assim. Infelizmente eu não julgo os meus pais, e você se passou pela mesma situação, você não pode julgar eles também. Depende, né? O meu pai foi criado de um jeito diferente, então acho que é normal ele ter essa personalidade dele meio agressiva, assim, meio de, né? A minha mãe já foi criada diferente, né? Mas ela tinha medo do meu pai, então ela acabava não me defendendo quando, enfim, aquela história de ter uma personalidade fora do normal para querer ser notado pelos outros, né? E eu sempre apanhava muito quando era criança, então eu acabei desenvolvendo uma personalidade muito explosiva. Eu sempre queria ser notado, eu ia para a escola, enfim, quando eu passei pro 8º ano eu reprovei, e quando eu passei pro 9º também, porque o meu cérebro já não era mais o mesmo. Eu acabava misturando vida pessoal com escola, com não sei o que, e nossa, era impossível eu conseguir aprender alguma coisa.
Mas, foi como eu falei, em coisas que você realmente quer aprender, que seja como que você veja como um refúgio, você tem um hiperfoco muito grande e você aprende muito mais rápido que qualquer outra pessoa. Eu também toco violão, né? Violão também, acho que foi uma boa parte do refúgio. Eu aprendi a tocar violão muito bem, muito rápido também. Então tem muitas coisas que eu faço, que eu sinto que eu sou bom, mas eu não consigo botar em ação, sabe? Eu não consigo colocar em ação as coisas que eu faço. Eu faço desenho realista só para colar na minha parede, por exemplo. Eu não desenho para ninguém, eu não cobro desenho para ninguém, eu não vendo meus desenhos, não faço nada. Então, geralmente quando você acaba sendo uma pessoa mais explosiva assim, as pessoas não te levam a sério, né? Sabe aquele cara do grupo que é sempre brincalhão? Então, esse cara sou eu. Né? Eu sempre fui um cara brincalhão do grupo e tudo mais, tudo mais. E eu nunca era levado a sério, porque quando eu tentava falar algo sério com as pessoas, elas achavam que eu era um louco, que eu era burro e tudo mais. Porque, por exemplo, a cidade de onde eu vim, onde moravam os meus pais, onde moram os meus pais, o tipo de amizade que eu tinha lá, o tipo de amigos, entre aspas, que eu tinha lá, são aquele tipo de pessoa que não evolui mentalmente, tipo, de jeito nenhum. Né? Com 18 anos, a maioria, tipo, eu tenho, sei lá, 6 amigos, os 6 compraram um carro caro, parcelaram o carro em 1000 vezes de pagar de 1000 parcelas, por exemplo. Sei lá, compraram um carro e parcelaram em 50 vezes de R$1000, por exemplo. O que eles fazem? Rebaixam o carro, colocam suspensão a ar, um som, porque eles querem viver de status, sabe? Para eles é status, eles estão endividados, eles vão lá, compram um iPhone, os caras vivem em outro planeta, sabe, cara? Eles querem mostrar que tem um carro bonito e tudo mais. Cara, você pode fazer isso pra frente quando você estiver muito bem com você mesmo e tudo mais. Eles começam tudo cedo, acabam se endividando, o nome deles vai pro caramba porque eles já não conseguem pagar o carro, não conseguem pagar celular e tudo mais. Os caras vivem um limbo, sabe? Pra eles ter um carro e viver de status, andar com uma menina do lado deles ali no carona, show de bola, é isso que eles querem. E eu não sou esse cara, né? Então, geralmente, quando eu tentava falar alguma coisa relacionada a futuro, qualquer coisa assim que seria mais agregável na vida deles, eles cagavam pra mim, né? Acabavam me ignorando. Falavam, o Edilson é louco, cara, vá pra casa. Enfim, então eu acabava me isolando. Falei, quer saber? O que eu fiz? Eu acabei saindo da bolha, né? Quando eu fiz 17 anos, eu fui morar pra Floripa. Infelizmente não deu muito certo, fiquei lá quase um ano e voltei a morar com os meus pais. E eu tentei morar sozinho umas 2, 3 vezes e agora finalmente estou morando sozinho aqui nessa cidade que dá uns 60 km da casa dos meus pais. E é isso, aqui já faz 1 ano e 5 meses que eu tô. E é isso, aqui eu não tenho amigos, eu não tenho nada, mas é como se a vida falasse, ó, vou te dar a paz que você quer, só que você vai ficar sozinho, né? A vida cobra. Quando você está muito sozinho, mas talvez essa solidão que você tem, essa solitude que você tem, é a paz que você procurou por tanto tempo, né? Eles têm esse pensamento escasso para eles ganhar um salário que dê para pagar o carro, dê para sair, tá legal. Eles não têm ambição em nada. Isso é muito frustrante, cara. Eu ficava frustrado só de pensar neles, entendeu? E sempre quando eu tentava conversar sobre alguma coisa com algum professor na sala, todo mundo zoava, falava, nossa professor, você vai ligar pro Edilson, o Edilson não sabe nem o que tá falando, nossa, não sei o que lá. Enfim, eu acabava ficando muito triste, cara, porque eu não conseguia falar nada, levando a sério as coisas que as pessoas ficavam falando que eu era isso, que eu era aquilo, né? Então, é triste saber que você é uma pessoa que pensa mais do que a maioria. Se a maioria tem um pensamento escasso e uma pessoa tem um pensamento mais elevado, ela vai ser a burra, porque infelizmente é assim que funciona a vida, né? As pessoas não entendem. Inclusive eu estava dando uma estudada sobre as pessoas que são superdotadas, e eu vi um vídeo de uma garota que ela é superdotada, e é triste saber que os superdotados, por serem muito inteligentes, eles acabam não conseguindo fazer nada. Qualquer trabalho que eles vão, porque assim, uma pessoa que tem um excesso muito grande de pensamento, o cérebro dela acaba criando um próprio sistema de ensinamento, né? Qualquer coisa, um professor está explicando uma conta, ela vê aquela conta, o cérebro dela cria 1 milhão de maneiras de resolver aquela conta, e a forma que o professor ensinou ela, o cérebro nega, o cérebro como se tivesse uma porta, o cérebro não deixasse entrar, porque o cérebro de uma pessoa superdotada, uma pessoa que tem um excesso muito grande de pensamento, acaba bloqueando isso. Porque o próprio cérebro cria um próprio sistema de ensinamento. É muito doido pensar isso. Por isso que o superdotado é uma pessoa muito inteligente, fora do normal. Porque ele tem o próprio sistema de ensino ali na cabeça dele. Ele faz as coisas. Então, se você contratar uma pessoa que é muito inteligente, por exemplo, e ele falar para você fazer tal coisa, o cérebro dele vai criar tanta coisa sobre aquela tarefa que você não vai conseguir resolver.
o cérebro vai meio que negar. Então ela tava chorando, cara, e ela chorava no vídeo e explicava que as pessoas não entendiam ela e era muito difícil dela conversar sobre isso com alguém porque as pessoas viam que não era um problema, né? Nossa, como assim? Você é louco e inteligente, por que você está chorando? Cara, eles não entendem, né? A única maneira de você entender alguma coisa sobre a pessoa é você passar o que ela passou, então é muito difícil. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem curto aqui e desculpe qualquer coisa. Se você se identificou aí, comenta aí o que vocês acham, comenta se vocês tiveram uma vida relacionada à minha, meio parecida. E você não é burro, cara, você só tem um excesso de pensamento mais do que o normal. E não fique triste se as pessoas não entendem você, né? Se inscreva aí, comenta, porque aqui geral se entende. E dê o seu ponto de vista aí, que é da hora conversar, cara. Comenta aí sobre que tipo de vídeo vocês querem, tudo mais. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.